Muito obrigado, muito obrigado. Os 5 corpos do homem. Por que 5? Se eu vejo só um corpo, esse corpo físico, esse corpo material, e onde estão esses outros 4 corpos? Tudo que é invisível, as pessoas falam que é espiritual, então seria esse corpo físico, exterior, material, mais 4 corpos espirituais. É muito importante compreender a função desses corpos espirituais, porque isso afeta diretamente a sua saúde física e principalmente a sua saúde mental. Se houver algum distúrbio entre esses corpos espirituais, na camada interior desse corpo físico, acaba criando distúrbios mentais, ou seja, problemas de saúde mental, além de discorrer sobre as principais funcionalidades características desses 5 corpos. Vamos falar um pouco sobre imagens espirituais, a aura, a vidência. O professor Masaharu Taniguchi diz que o homem não possui apenas o corpo carnal, e ele diz que o ser humano possui 5 categorias de corpos: corpo verdadeiro, o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo etéreo e o corpo carnal. O corpo carnal é o corpo exterior, é o corpo material, visível, que nós vemos. O corpo etéreo é a camada que fica abaixo do corpo carnal, que é responsável pela percepção, pela sensibilidade, e separa o corpo carnal do próximo corpo abaixo, que é o corpo astral, onde ficam gravadas as lembranças. Por isso que corpo astral é o corpo da emoção. Corpo astral seria o nosso subconsciente, porque subconsciente está no cérebro. Quando nós morremos, o cérebro desaparece, deteriora. Então, como é que é possível fazer uma regressão, por exemplo? Se é possível fazer uma regressão, porque a memória que está gravada no subconsciente, na realidade não está gravada no subconsciente, está fora do nosso corpo, fora do cérebro. Isso seria o corpo astral, que grava todas as nossas lembranças, sentimentos. Por isso que diz que é o corpo das emoções. Abaixo do corpo astral está o corpo espiritual, ou seria nosso espírito, nossa alma, que é energia, vibração que vem do centro, camada central. O professor Masaharu Taniguchi chama essa camada, o corpo central, de corpo verdadeiro. Seria o eu verdadeiro, a vida, espírito, que já estudamos no vídeo anterior, e que ele carrega ou dissolve o reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus criou e que viu que é tudo muito bom, tudo perfeito. Ou seja, o corpo verdadeiro, na verdade, é a própria mente de Deus. Se você compreender isso, você consegue entender aquilo que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. No raciocínio lógico do humano, do cérebro humano, você vai questionar como o reino de Deus está dentro de vós. Tudo aquilo que Deus criou, os animais, plantas, o universo, enfim, está dentro de vós. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, o seu eu verdadeiro, o homem real. Na Sutra diz: dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira, é homem-deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Porque homem-deus, ou seja, Deus, a mente de Deus está dentro de nós, por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Se você pensar fisicamente, seria impossível o reino de Deus couber dentro de nós. Nosso corpo tem quantos metros quadrados? Sei lá, nem sei
o cálculo, mas seria impossível caber o reino de Deus dentro de nós. Não é isso. O homem, Deus está dentro de nós, porque essa eu verdadeiro, esse corpo verdadeiro é luz emanada de Deus, ou seja, energia, vibração mental da vida de Deus. O corpo verdadeiro é a própria manifestação da vida de Deus. A vida de Deus transcende o conceito de forma, medida e peso. É como um ponto, que é a abertura por onde jorra a força da vida, jorra a vida, o vigor da vida vem aí de dentro. O homem verdadeiro, na Sutra define assim, o homem é luz emanada de Deus. Quando diz homem com H maiúsculo, é o homem verdadeiro, o eu verdadeiro. Nossa natureza divina é luz emanada de Deus. Luz, não é que raio de luz, é uma vibração, uma energia emanada de Deus. É uma energia que a ciência humana não consegue detectar, não consegue detectar porque não enxerga porque não reflete luz. Os nossos sentidos, a nossa percepção está baseado tudo na luz. Quando luz bate, reflete, ela mostra o formato, mas na verdade mostra a luz refletindo naquele objeto, e aí nossa percepção transforma aquilo em um formato. Como a vida, o espírito, não consegue refletir a luz, nós não conseguimos enxergar. E como não conseguimos enxergar, tem gente que diz que não existe. Não existe porque nossa percepção, nossos órgãos dos 5 sentidos não foi feito para ver coisas que não refletem luz, foi feito para ver coisas que refletem luz, que vibra através da luz, que seria o som, o barulho. Tudo existe dentro do corpo verdadeiro, do eu verdadeiro, que o professor Masaharu Taniguchi Seichono chamou de Jisso, que seria o Deus interior, e encerra em si todas as ideias, ou seja, encerra em si o reino de Deus, ou tudo aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito, que está no Gênesis 1, e que irão se desenvolver no futuro. Todas as ideias de Deus já estão dentro de nós e conseguimos exteriorizar isso através da nossa mente. Nossa mente é como se fosse extensão da mente de Deus. É uma mente, o professor Masaharu Taniguchi chama de mente alto-falante, exatamente como um aparelho de rádio que capta a transmissão, tem um alto-falante que transforma aquela onda em som audível para nosso ouvido. Seria exatamente isso, a mente faz esse papel. A vida, representada como o ponto que se forma na água quando lançada uma pedra nela, é como um centro de energia, e nesse centro estão contido o passado, o presente e o futuro. Aqui é o centro, é a vida, o ponto central, o eu verdadeiro seria esse ponto. E desse ponto vibra. As vibrações da vida vão se expandindo do mesmo modo que as ondas se propagam a partir de um ponto central. Exatamente isso. Joga uma pedra na superfície calma da água, ela forma uma onda e vai vibrando e vai se propagando a partir desse ponto central. À medida que as ondas se propagam, a amplitude aumenta, ou seja, fica maior, o raio maior, e a intensidade vai diminuindo. Quanto mais próximo do centro, mais intensas e velozes são essas vibrações. A faixa mais próxima do centro está o corpo espiritual, que é a segunda camada, que seria o nosso espírito, a alma, que vibra mais intensamente, é mais ativo, possui maior sensibilidade e força vital e é totalmente livre. Ela está
ligado à vida espírito, que é energia, luz emanada de Deus. Então, o espírito, a alma, está mais próxima do centro e vibra mais intensamente. Os 5 corpos do homem, detalhando um pouco mais, seria o corpo central, principal, o corpo verdadeiro, que é o de Sol, o nosso Deus interior, a mente de Deus, com todas as ideias de Deus, ou seja, o reino de Deus, que contém todas as ideias que irão se desenvolver no futuro. É fundamental entender todas as ideias que irão se desenvolver no futuro. Tudo já está criado, só que isso tem que se expressar, tem que se manifestar. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi trata esse mundo como o mundo da expressão de Deus, onde o Deus se expressa como forma através do ser humano. O homem é o marceneiro, o pedreiro que faz manifestar a forma aqui no mundo terreno. A segunda camada é o corpo espiritual dotado de sabedoria e inteligência superior, porque está muito próximo do ponto central, por isso que é dotado de sabedoria e inteligência superiores. Pode-se dizer que a inteligência superior e o amor universal agem sediado nesse corpo. Por isso, seria a nossa consciência. Quando você quiser conversar com Deus, falar com Deus, você tem que falar para sua consciência, que seria esse corpo espiritual dotado de sabedoria e inteligência superiores. Então, consegue solucionar qualquer problema. Solucionar não é resolver no sentido físico, ele consegue orientar de modo que nós consigamos tomar medidas adequadas, agir de forma correta para que os problemas se dissolvam, deixam de existir, porque os problemas foram criados através do nosso pensamento, forma errada de pensar, ou seja, mente que não é dotado de sabedoria, de egoísmo, criou situações embaraçosas. Quando a inteligência superior, a sabedoria superior manifesta, esses embaraços da vida são dissolvidos. É como nó que está tudo enrolado, você vai tirando, e uma hora desembaraça e torna-se uma linha. A terceira camada é o corpo astral. As vibrações da inteligência superior ocorrem com menor intensidade. O amor que nele se manifesta é um tanto inferior, de natureza egoística. Os sentimentos, como raiva, apego, obsessão ou vingança, se instalam no corpo astral e atuam através dele, podendo encobrir o corpo verdadeiro. O Sr. Masaharu Taniguchi chama de encobrimento. E os sentimentos negativos, as maldades, seria o pecado, a ilusão, num termo religioso, que encobre o nosso eu verdadeiro, o corpo verdadeiro de Sol, o nosso Deus interior, a nossa consciência, além de encobrir, como está na Sutra Sagrada, a mente em ilusão profunda, dá a forma à sua crença, à sua força mental e cria uma imagem falsa, ou seja, cria coisas que Deus não criou, que é a doença, a pobreza, a dor, o sofrimento. Também esse corpo astral, dependendo do grau de vibração, de sentimento de obsessão ou vingança, ela pode se manifestar sob forma de fantasma, que seria espírito em ilusão. A próxima camada é o corpo etéreo. O corpo etéreo tem uma função fundamental, exerce a função de ligar o corpo astral ao corpo carnal, que é o nosso corpo exterior. Ela tem função de ligar e função de proteger o corpo astral. Tem também a função de inibir
e controlar as manifestações da explosão emocional que vem do corpo astral, que é a sede das emoções. Então, ela que controla essa coisa de extravasar a emoção, acesso de raiva, de loucura que o pessoal chama. As pessoas que não conseguem controlar suas emoções é porque o corpo etéreo não está exercendo sua função de ser uma barreira, um muro protetor. E aí as pessoas não têm controle das emoções. A última camada, a camada exterior, é o corpo carnal, que é o nosso corpo material, esse corpo visível, e é que está mais longe do centro. É um ser sensorial que se move meramente sob comando do sistema nervoso central, ou seja, comandado pelo cérebro. Todos os outros corpos possuem diversas percepções extrasensoriais, como o sexto sentido. O corpo carnal não consegue ter essas percepções extrasensoriais, nós não temos, né? Quem consegue ter a percepção do sexto sentido são outros corpos. Então, mais uma vez, está ligado a essa barreira do corpo etéreo. Se esse corpo etéreo não exercer a função de barreira, você consegue ter mais sensibilidade. Mas isso causa problema, só pensar um pouco. Imagens espirituais captadas pelo sexto sentido. Quando vibrações mentais projetam na tela deste mundo ou na tela do mundo espiritual, aparece a imagem de uma pessoa na tela, exatamente como a imagem da televisão ou dos filmes no cinema. O que nós vemos é uma imagem projetada. A imagem que aparece na tela deste mundo é o mundo tridimensional, então aparece no formato de 3 dimensões, altura, largura e profundidade, que seria o nosso corpo carnal, nosso corpo material. E a que aparece na tela do mundo espiritual é o corpo espiritual, e não é 3D, 4D, 5D, 6D, é multidimensões. Não é limitado como esse mundo, nosso mundo 3D. O corpo espiritual, portanto, não é algo que tem existência própria. É uma imagem do filme que aparece ser existência verdadeira. Assim como o nosso corpo não é uma coisa que tem existência própria, ela é a projeção da vida, do espírito, da alma, está sendo projetado nesse formato. Entre as pessoas que praticam meditação Shinsokan ou outras práticas de concentração mental, são frequentes as que dizem ter visto espírito de aspecto X ou Y, mas na verdade elas não viram uma entidade com tal aspecto, apenas viram vibrações mentais projetadas, ou seja, traduzidas em imagem pelo televisor mental. Por isso quem precisa dessas descrições de imagens espirituais, dependendo do tradutor, o cérebro, ela vai interpretar, vai traduzir de forma bem diferente. Por isso que tem visões diferentes, não são muito confiáveis por causa disso. Vidência. Mesmo que alguém desenvolva a vidência e veja a imagem de um espírito deste lado, não estará vendo o espírito em si, mas as vibrações provenientes do mundo espiritual, convertidas em imagem pelo televisor mental dessa pessoa, ou seja, do cérebro que traduz, transforma. É a mesma coisa da mediunidade. A mediunidade não é confiável porque aquilo que o espírito fala, entre aspas, né, para o cérebro ouvir, o ouvido espiritual ouvido, ela é traduzida pelo cérebro em palavras que o médium diz
Portanto, existe muita distorção. Eu já vi um vídeo de um espírito dizendo, dependendo do grau da pessoa, do médium, só consegue traduzir 25% daquilo que ele capta, não consegue traduzir o resto. Então é bastante questionável por causa disso. E como será o espírito ver a si sua própria imagem? Será que o espírito enxerga a si uma imagem? O corpo dos espíritos, ou o corpo espiritual, é constituído de vibrações mentais também. O espírito, vendo objetivamente o seu corpo formado de suas vibrações mentais, pensa: meu corpo tem esta configuração. Mas, na verdade, lá no mundo espiritual, as coisas são mais flexíveis, são multidimensionais, então você vai enxergar de N mil maneiras diferentes. É um pouco difícil entender o que é uma coisa acima, além das nossas 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, 6, 7. Você imagina como as coisas seriam mostradas. Depende do ângulo de onde você vê, vai mostrar de uma forma diferente, totalmente diferente. Não é uma coisa 3D que tem 3 dimensões que você enxerga sempre fixo daquela forma, altura, largura e profundidade. A aura humana. A essência do ser humano é a ideia de Deus e seu corpo visível uma vestimenta ou um veículo pela qual ele se expressa aos olhos físicos. Então esse corpo é uma vestimenta, um veículo, uma forma pela qual Deus se expressa aos olhos físicos. Se não tivesse corpo, ninguém enxergaria um ou outro, então não saberia que tem alguém, que existe um ser humano. Os demais corpos também são partículas e possuem natureza vibratória, emitem radiações que formam ao seu redor uma espécie de anel luminoso, semelhante ao contorno de luz que se vê na chama da vela. Aí se dá o nome de auréola, halo ou aura. Os corpos são vibrações, então como é vibração? Ela emite radiações que formam ao seu redor uma espécie de anel luminoso, semelhante ao contorno de luz que se vê na chama da vela. Quando você vê uma vela, você enxerga a luz e vê um contorno. Às vezes você olha para a lua, dependendo da nebulosidade, você enxerga uma outra faixa, um contorno da lua. Aquilo seria exatamente a aura. A aura seria exatamente isso. Não estou dizendo a aura da lua, tá? Não é isso. Quem vê através dos olhos carnais não vê essas auras. Quem possui percepção extrasensorial consegue ver a aura emanada pelo corpo carnal. Então não é perceptível aos olhos físicos. A pessoa que vê a autêntica aura emanada do corpo carnal possui a percepção extrasensorial pouco desenvolvida. As pessoas capazes de ver a aura de todos os corpos que compõem o corpo humano não conseguem ver nítida e separadamente a aura do corpo carnal, porque enxerga as diversas auras sobrepostas. Se você tem pouca sensibilidade, você vai só enxergar a aura do corpo carnal, a vibração emitida pelo corpo. Mas se você é muito sensível, você vai enxergar todas as auras do corpo etéreo, do corpo astral, do espírito e do corpo central do eu verdadeiro, que é pura energia. Então ela brilha. Quem tem muita sensibilidade não consegue enxergar uma aura, uma coisa nítida, vai se enxergar um monte de luzes irradiando. A aura do corpo humano é a saúde humana. A aura irradiada pelo corpo carnal é chamada de health aura, aura da saúde, e é possível verificar através dela o estado de saúde da pessoa. Em geral, auras envolvem o corpo carnal como uma névoa
que atinge até 60, 90 centímetros de espessura. Enxerga-se uma névoa de formato oval, parecido com um círculo, que se forma ao redor da Lua em noite nebulosa. Geralmente vê raios que se irradiam do corpo carnal para o exterior, para fora, de uma atmosfera azulada, translúcida como água. Pessoas saudáveis, os raios, a aura, têm um aspecto firme e rígido, como se fosse espinho do animal de porco-espinho, é bem espetado, é bem nítido. Pessoas doentes com energia vital debilitada estão envolvidas por raio de aspecto flexível, semelhante a pelos macios de animais, e que esses pelos, como o pelo, fica emaranhado. E por isso que ele diz a casa em que esses raios estão emaranhados, o japonês chama de tama-no-o. Tama é espírito, tama é bola enrolada de linha, que você vai enrolando sem direção, seria isso, tama-no-o, por isso que é uma coisa emaranhada. A aura é formada por radiações e emissões de corpúsculos. Esses corpúsculos ficam por certo tempo aderidos aos objetos onde a pessoa permaneceu, e quem possui sensibilidade acurada consegue percebê-los. Os cães e seres que possuem olfato mais sensível ou algo extrasensorial percebem os corpúsculos emitidos pela aura e conseguem seguir a pessoa. Por isso que o cachorro, principalmente, consegue sentir que a aura é radiação de emissão de corpúsculo, é uma vibração. E isso fica impregnado em objeto onde a pessoa tocou, permaneceu. Por isso que o cão consegue rastrejar, consegue seguir sentindo, consegue rastrear a pessoa, onde que a pessoa está indo corretamente, porque ela tem sensibilidade para isso. E tem pessoas também que têm essa sensibilidade. Todas as pessoas têm certa sensibilidade, mas não é toda hora ou de forma controlada. Você consegue sentir alguma coisa, aquele calafrio que chama, né? Você sente um mal-estar momentâneo ou alguma coisa estranha quando passa em determinado local ou cruza com uma pessoa. A aura do corpo astral. Além da aura irradiada pelo corpo carnal, existe a irradiada pelo corpo astral. Essa aura tem um aspecto semelhante ao vapor lançado por uma locomotiva e envolve o corpo astral numa espessura de 30 a 60 centímetros. Quem viu um fantasma, ou seja, ver o fantasma é ver o corpo astral de uma pessoa. Certamente viu uma espécie de névoa ao seu redor, pois se a pessoa é dotada de percepção capaz de enxergar o corpo astral, enxerga também a aura irradiada por ele, ou seja, o pessoal chama de fantasma, né? Enxerga a aura irradiada bem nítida no formato do corpo da pessoa, corpo físico, geralmente sem pernas, por causa disso, que forma cabeça para baixo e perna geralmente não forma. Então o fantasma não tem perna por causa disso. Bom, eu nunca vi, nem faço questão de ver, nem quero ver. Próximo vídeo, vamos falar sobre doenças mentais ligadas a distúrbios, desarmonia entre os corpos astral, etéreo e carnal. E falar um pouco explicar sobre o processo de hipnose, o que é hipnose. Muito obrigado.